Bom, é um prazer enorme inaugurar essas nossas reuniões abertas do Núcleo de Direito Penal Econômico e Investigações Internas da Italcan, com a presença do ilustre advogado e amigo Carlos Aires. Obrigada por ter topado participar desse webinar tão interessante, né, com um tema tão interessante, tão importante na história jurídica e social do nosso país. A gente já trabalhou, como o próprio Carlos estava aqui dizendo que aprendeu comigo, eu aprendi bastante com ele também. Trabalhamos alguns anos juntos e a gente acompanhou de perto a evolução do compliance, né, no Brasil, primeiro com as empresas multinacionais, depois nas empresas brasileiras. Então, assim, a gente percorreu um longo caminho aí, né? Com essa chegada da cultura, com essa mudança, a gente tem um longo caminho ainda a percorrer, mas, enfim, é um grande prazer te receber. Eu vou ser econômica no currículo do Carlos para não tomar todo o nosso tempo aqui do webinar. O Carlos é sócio fundador do escritório Maeda, Aires e Sarubi, professor da FGV desde 2011, coordenou o grupo de estudos que submeteu ao Congresso diversas sugestões ao PL 6826 de 2010, que deu origem à Lei 12846 de 2013. Sua linha de pesquisa acadêmica e atuação profissional do escritório tem bastante relação com a Lei Anticorrupção. A ideia aqui hoje é fazer um bate-papo para refletir sobre a criação da lei, entender o histórico e quais são os seus objetivos, discutir um pouco dos erros e dos acertos nesses 10 anos da legislação. Então, fiquem à vontade para fazer todas as perguntas no chat e, na medida do possível, a gente vai endereçá-las e a gente abre depois também para perguntas e, enfim, para a gente manter esse nosso bate-papo no final da apresentação e no decorrer dela também. Então, Carlos, a palavra está com você. Pessoal, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Pessoas queridas, né? A Débora foi minha chefe no meu começo de carreira, Maíra, colega de PUC, a Carolina Fonte, colega de colégio e depois pessoa com que eu dividi a sala lá no meu primeiro ano de formado, né? Passamos aí vários perrengues juntos, né? Um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, fiquem à vontade aí para irem fazendo perguntas ao longo do caminho, né? De onde que vem a Lei 12.846, né? Ela surge no contexto de convenções internacionais de que o Brasil é signatário. O Brasil é signatário de 3 importantes convenções anticorrupção, a Convenção da ONU, da OEA e da OCDE. E um grande diferencial da convenção da OCDE é que existe um peer review bastante ativo, em que os países signatários avaliam uns aos outros, né? E o Brasil assinou a convenção da OCDE e passou ali por uma avaliação inicialmente, e depois teve a fase 2 da avaliação do Brasil pela OCDE, que aconteceu em 2007. E o Brasil foi duramente criticado por não ter uma lei que responsabilizasse as pessoas jurídicas por atos de corrupção. E até durante o processo legislativo, né, o Nicola Bonucci, que era o diretor da OCDE, ele fez uma apresentação, né, no nosso congresso lá em Brasília e disse, olha, existem 3 países signatários da Convenção da OCDE que não responsabilizam as pessoas jurídicas por corrupção no exterior. Brasil, Argentina e Irlanda. E vocês não querem ficar para trás da Argentina, né? E o Brasil seria avaliado em maio de 2014 pela OCDE, e foi. E a lei ela é aprovada. Então, a avaliação anterior, 2007, o Brasil duramente criticado por não ter a lei. Em 2014, o Brasil aprova a lei, na verdade, em 2013, para entrar em vigor em janeiro de 2014,
em tempo da avaliação da OCDE, que aconteceria em maio, né? E essa é uma lei que eu acho que ela pegou e tende a pegar por conta desse monitoramento internacional, né? Então, o Brasil foi avaliado agora, esse ano, novamente pela OCDE. O relatório deve sair em breve da avaliação do Brasil. Ah, e as autoridades cobram agora não apenas ter a lei, mas como que essa lei vem sendo aplicada, né? E o Brasil aproveitou a oportunidade para suprir algumas lacunas, né? Porque alguns atos lesivos ali previstos na lei, eles eram tipificados como crimes, né? Com penas ali de reclusão e tal, que não se aplicavam às pessoas jurídicas. E aí a lei veio sanar um pouco disso, né? E essa eu diria é uma lei que pegou. Por vezes, né, as pessoas atualmente, algumas têm a percepção que o combate à corrupção no Brasil caiu, né? Mas, ó, algumas estatísticas aqui, ó. Os PARs, os procedimentos administrativos de responsabilização, né? Em 2019, no âmbito do governo federal, foram instaurados 138 PARs, 2020, 305 PARs, 2021, 229 e 2022, 257. E só em 2023, a CGU já julgou mais PARs até agora do que em todo o ano passado. Então a CGU tem sido aí bastante ativa, e não é só a CGU que tem sido ativa, outras entidades, né, do governo federal. Se a gente pegar a Petrobras, ao longo aí de 10 anos, mais ou menos aí da vigência da lei, ela instaurou 184 PARs. A CGU tem sido bastante ativa, eles acompanharam a lei desde o seu início, tem um corpo técnico bastante forte e competente, e dentro da CGU criaram áreas específicas relacionadas ali à Lei 12.846. Então, eles têm uma área específica para condução de par, outra área específica para negociação de acordos de leniência no âmbito da Lei 12.846, e uma área dedicada à avaliação de programas de integridade. E algumas das sanções da CGU têm sido bastante pesadas. Então, ano passado, por exemplo, uma empresa chamada CFC Consulting foi sancionado aí a mais de 384 milhões de reais. A Vale foi sancionada aí também no ano passado a cerca de 86 milhões de reais, várias sanções significativas. Agora, olhando os casos, né, aí de aplicação de sanções no âmbito da Lei 12.846, em apenas 10% dos casos em que houve uma sanção, foi aplicado desconto pelo programa de integridade. Então, um percentual bastante baixo. E olhando para esses casos, né, tem empresas ali que eram empresas pequenas, que era de se esperar até que não tivessem um programa de compliance, mas tem bastante gente que não teve crédito por isso. Que pode ser duas razões. Ou tinha um programa meramente formal que tomou zero na avaliação, ou não apresentaram a defesa do programa de integridade, né? E aí, para as empresas, né, que tiveram um desconto com relação ao programa de integridade, isso em valores totais representou aí um desconto que vai de cerca de 16% a 36% do valor da multa. Então, uma redução bastante significativa, e um valor médio aí aproximado de 24%, que mostra a importância, né, dos programas de integridade.
Em termos de leniência, foram assinadas 25 leniências ao longo aí desses cerca de 10 anos, e tem aí 21 leniências sendo discutidas. Eu acho que é um avanço, mas tem espaço aí para mais. E eu vou falar disso em breve. E é interessante porque algumas dessas leniências são no contexto de operações societárias, de empresas que foram responsabilizadas na condição de sucessoras, né? Então, alguns exemplos aqui recentes, né, da Statkraft, no setor ali de energia, a Car Rental, um caso aí de locação de automóveis, o que só mostra a importância de se conduzir due diligence com aspectos focados em compliance pré-aquisição. Eu lembro lá na época que eu trabalhava com a Débora, com a Carol, ninguém fazia due diligence, né, naquela época, né? Era basicamente as empresas norte-americanas, né, sujeitas à FCPA, e hoje em dia eu vejo que muitas vezes a primeira etapa de uma due diligence é justamente a due diligence de compliance, porque a Lei 12846 também traz aí a, a questão da responsabilidade dos sucessores. Ao longo desse tempo, né, o que aconteceu? A CGU desenvolveu várias iniciativas interessantes, então eles publicaram vários manuais, então manual de integridade para dar dicas para as empresas de como implementar seus programas de compliance, manual de avaliação de programa de integridade no contexto de PARs, numa tentativa de uniformizar a aplicação da lei e aplicação de sanções e crédito pela existência de um programa de compliance, guia do programa de leniência, explicando ali passo a passo. Criaram também aí ao longo do tempo, criaram não, né, deram publicidade das principais peças processuais dos PARs, então qualquer um consegue acessar ali o site da CGU e ter acesso a esses materiais. No final do ano passado, criaram um mecanismo de julgamento antecipado do PAR, que basicamente isso aqui é para capturar aquelas situações em que a empresa não tem o suficiente para celebrar um acordo de leniência, mas está naquela situação que a empresa foi pega, não tem o que fazer, muito provavelmente vai perder o par. Então a empresa admite em troca de uma redução da sanção. Foi uma sacada interessante que a CGU teve no final do ano passado, e vários casos têm sido resolvidos por meio desse julgamento antecipado do par. Criaram também um painel de monitoramento do programa de integridade em acordos de leniência. Então, as empresas que assinam acordo de leniência têm uma série de obrigações, e foi criado um painel para que o público possa verificar aí se tem sido cumprido esses requisitos. Consulta pública de normativos, então a CGU, aí nos 10 anos da lei 12846, resolveram ali colocar em consulta pública normativos, então é bem interessante essa participação do público, que outros órgãos, né, como por exemplo CVM, já faz há bastante tempo, então é algo interessante. E a CGU, eles têm um corpo técnico muito forte, assim, né, então eles tem lá o pessoal que conduz par na CGU, os caras são bons pra caramba, assim, processualmente. Então, não tem nulidade. Até o índice de decisões da CGU, no caso dos PARs, é de quase 100%, não tem reversão no âmbito do judiciário, até onde eu sei.
então que mostra uma consistência deles. Por outro lado, essa não é a realidade Brasil afora, assim. Eu tenho um par, por exemplo, que era tocado lá por 3 veterinários, né? Ah, que assim, você pega na própria CGU, tem gente que não é advogado, né? E que conduz par. Mas os caras tiveram um treinamento, elas lá tiveram um treinamento super robusto. Então o pessoal toca super bem os pares. Mas essa não é a realidade Brasil afora, e acho que esse é um desafio que você eventualmente vai lidar com pessoas tocando alguns casos que não têm formação jurídica, não têm um conhecimento a respeito de, né, ampla defesa, devido processo legal, que vão aplicar sanções que podem chegar aí a 20% do faturamento bruto da empresa, que, gente, se a gente pegar um setor aqui de varejo, você quebra a empresa com uma multa dessa, né? E são pessoas que vão avaliar o programa de integridade, né? Então, esse é um problema que eu acho aí, mais na CGU, eles têm aplicado a lei aí de uma forma, eu diria, consistente, né? Obrigada. Estarão reunidos no almoço Ah, no dia 25 de setembro. O governador de vou Minas colocar Gerais, só no União mudo Gente, aqui tem que tá. alguém Ana, com... Beleza, deu Aí. certo. Como que a lei tem sido utilizada, né? Ah, e aí, a lei tem sido utilizada não apenas no contexto de corrupção. O artigo 5º, inciso 4º, ele fala ali também no contexto de fraudes em licitações. É um dispositivo que fala fraudar de qualquer forma o caráter competitivo do certame. E aqui tem uma linha muito tênue entre o que pode e o que não pode ser feito, né? E por vezes o que eu vejo aqui acontecer, eu diria, ó, não tenho dados estatísticos, tá? Mas a minha percepção é que metade dos casos seriam aqui relacionados a essa questão de fraudes em licitação. E qual que é o ponto aqui, né? Se a gente pega muitas vezes, né, lidando com produtos, né, de alta tecnologia, de TI, equipamentos médicos, tal, ou farmacêutico, por vezes tem um desafio ali na própria construção da especificação técnica, né? E às vezes o agente público liga lá para a pessoa da empresa, né, e pede: olha, eu gosto muito aqui do seu produto, eu gostaria de comprar esse equipamento, né? Você poderia olhar aqui a especificação que eu estou preparando? E o sujeito que recebe esse pedido fica excitadíssimo, né? Fala: oh, pô, que legal, gosta do meu produto, e não estou dando nada em troca, né? Então imagina ali que não tem um problema, né? Ah, e aí, eventualmente, o sujeito comenta a especificação técnica, direciona o edital ou limita a participação de outros licitantes, né? Aí o que que o sujeito fez? Frustrou o caráter competitivo do certame, né? E a lei se aplica no conceito de responsabilidade objetiva, né? O que é isso para os não advogados, né? Quando não tem a lei se aplica independente de culpa ou dolo, né? O que que é o dolo, né? E aí os criminalistas aqui, Maíra, Débora, Carol, vão me matar, né? O dolo aqui, para quem não é advogado, seria o equivalente quase como a intenção, né? Então, pouco importa, sua intenção pode ser a melhor possível, né? Mas se você comentou ali o edital e limitou, você viola a Lei 12.846, né? Então, esse é um desafio. Eu acho que quem trabalha em empresa que participa de licitação, eu acho que é essencial dar treinamento para os empregados, ali do's and don'ts, o que pode, o que não pode ser feito no contexto de licitação, porque muitas vezes eu vejo que as pessoas cometem coisas erradas, não necessariamente porque querem fazer coisa errada, mas que não sabem que aquilo não é permitido, né?
Tem um outro inciso, é o inciso 5º do artigo 5º, que ele fala lá que é proibido, né, dificultar a atividade de fiscalização ou investigação de órgãos, entidades ou agentes públicos. Como que isso tem sido utilizado, né? Um caso recente, por exemplo, é o da Vale. A Vale foi responsabilizada no âmbito da Lei 12.846 por inserir informações ali imprecisas no sistema da agência de mineração a respeito da barragem lá de Brumadinho que se rompeu. Então, isso é muito comum, né, na indústria de mineração ou indústrias, né, fabricantes, né, de produtos. Muitas vezes as indústrias precisam inserir informações a respeito da qualidade do ar, qualidade da água, no sistema das entidades de controle, como CETESB, por exemplo, e essa inserção de dados, né, de forma imprecisa, ela ali pode dificultar a atividade de fiscalização e tem vários casos dessa forma, né? Se a gente olhar até várias empresas ali no âmbito da Operação Carne Fraca, elas foram responsabilizadas também por esse dispositivo, né? Porque a ideia ali era controlar os fiscais do mapa, né? Que iriam fazer a investigação. Então, estariam ali influenciando, né? Na administração, na atividade de fiscalização, nas suas atividades corriqueiras. E a CGU é ruim pra caramba de publicidade dos casos deles, assim, até eu já falei para eles isso em diferentes ocasiões, né? Porque eles até publicam no site e tal, mas quem que lê o site da CGU, né? Só os advogados, né? Então tem um monte de caso grande assim que passa fora do radar, assim, e muitas pessoas nem comentam ou nem sabem, né? Então, por exemplo, XP foi sancionada por violar a Lei 12.846, KPMG também, Vale, Madeiro, aquele lanchonete, né? Todos aí conhecem, né? E vejam esse caso do Madeiro, que interessante, né? Os fiscais ali sanitários foram lá no Madeiro e achacaram assim, né? As pessoas lá foram criar dificuldades onde não existia, né? Uma dificuldade. Então, o Madeiro seguiria ali com as regras sanitárias e tal. E aí os fiscais pediram ali vantagem indevida para não lacrar indevidamente o Madeiro, que é um verdadeiro absurdo, né? Bom, essa situação do Madeiro gerou um procedimento criminal contra as pessoas físicas e um procedimento administrativo. Ficou mudo, Carlos. Eu não sei se para todo mundo, mas para mim ficou mudo. Foi? Voltou? Voltou, Ah, voltou. onde eu estava? O Falando de... procedimento criminal e o procedimento administrativo contra as pessoas físicas, Carlos. Beleza. E aí o que aconteceu? Os executivos, eles foram absolvidos na esfera criminal. Eles foram considerados vítima de concussão, quando o agente público exige ali para ele, né, uma vantagem indevida. E o Madeiro foi responsabilizado com base na Lei 12.846. Vejam que situação antagônica, né? O Madeiro até trouxe em sua defesa no par, falou, ó, veja, as pessoas físicas foram absolvidas, e aí a visão da CGU foi, não, você deu uma vantagem indevida para os agentes públicos, a lei ela
não exige ali culpa ou dolo, então você deu essa vantagem, não tinha previsão para isso, então essa é uma vantagem indevida. Se você tivesse, o Madeiro fala, né, que tinha receio ali, por isso que fez esses pagamentos, a CGU diz, ó, se você tinha receio, você deveria ter reportado para as autoridades, então acho que é um caso que ilustra aí como que a lei tem sido aplicada de uma forma dura, né? E tem grande escritório aí também sancionado com base na lei 12.846. Então a CGU tem sido bem aí ativa. Falei bastante, tenho aqui outras coisas para falar, mas eu não sei se vocês têm alguma pergunta por enquanto, algo que vocês queiram que eu enderece. Eu até vou me retratar aqui, porque eu falei para a gente escrever no chat, mas não tem chat, porque a gente está no formato de reunião. Então, fiquem à vontade para quem tiver pergunta, fazer diretamente para o Carlos. Fiquem à vontade aqui, não tem cerimônia. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Carlos, de que forma que a lei, inclusive falando, né, dessa forma da responsabilidade, né, objetiva, de que forma que você enxerga que a lei anticorrupção afetou o compliance, a governança das empresas? Você acha que teve algum reflexo, que afetou, que teve alguma mudança? Até mesmo tendo, né, essas sanções, essas questões que foram trazidas por você. Olha, eu acho que mudou bastante, Débora, porque a lei é uma lei dura, né? Se a gente pensar lá na multa, né, de até 20% do faturamento, você quebra a empresa, tem a questão de responsabilidade do sucessor, tem a responsabilidade solidária, inclusive ali das coligadas. Então vamos imaginar ali tem o Eduardo, ele tem a empresa dele, eu tenho 10% da empresa do Eduardo, não tenho nenhuma ingerência na administração, eu posso ser responsabilizado integralmente pelo pagamento da multa, né? Então, hoje, o investidor, ele olha para a empresa, né, e fala, olha, eu vou investir aqui, Eduardo, na sua empresa, mas como condição para investir na sua empresa, você precisa ter um programa de compliance que atenda a determinados requisitos, ou você precisa ter uma ISO que trate de programas de integridade. Então, eu acho que a lei botou muito medo e impulsionou bastante aí os programas de compliance, né? E no momento ali de Lava Jato, né, que a gente tinha, era capa do jornal todos os dias, né? Então aí casando, né, a Lava Jato com a nova lei, isso acabou dando uma impulsionada bastante grande, né? Agora eu vejo hoje um movimento não muito positivo assim em algumas situações. Isso e eu explico. Alguns estados e municípios têm pedido compliance como condição para participar de licitações públicas, né? Ou a empresa tem, ou ela tem que implementar um programa de compliance em um determinado período de tempo, né? Geralmente ali 6 meses. Ah, a ideia parece muito legal, né? Mas qual é o problema disso, né? Quem que avalia em várias vezes, né? Quem avalia o programa de integridade? O gestor, a gestora do contrato, que coitado, coitada, mal tem tempo para gerir o contrato, vai avaliar o programa de compliance da empresa, né? Então acaba sendo um negócio meio para inglês ver, assim, e por vezes, assim, eu já ouvi de pessoas me perguntarem, né? Falar, Carlos, qual é o mínimo que eu preciso fazer para eu falar que eu tenho um programa de compliance, né? Então, criou aí um monte de programa de compliance
no papel, né? E aí, Débora, Maíra, Carol, vocês são advogadas criminalistas, né? Eu acho que um desafio aí que vocês devem estar vendo, ou vão começar a ver, é que ao final dos PARs, eles são informados para o Ministério Público, né? E para a advocacia, no âmbito do governo federal, a AGU, que aí eles vão tomar as medidas com relação à própria pessoa jurídica, né, no âmbito da responsabilização judicial, mas especialmente aí no âmbito da pessoa física, né? Então, esse é um desafio aí para os criminalistas que tem surgido. Você trouxe, Carlos, diversos exemplos assim de ações que a CGU tem tomado, né? Tem adotado, enfim, manuais e coisas bem positivas assim com a legislação. E os demais órgãos, eles também têm manuais, eles têm de que forma que eles têm tratado, eles têm agido com a legislação. TCU, AGU, próprio MP, eles estão andando em conjunto? Como que tem acontecido? Bom, quais são aí, falando dos desafios, eu vou puxar o gancho nesse tema, né? No âmbito da leniência, eu acho que tiveram grandes avanços aí entre a CGU e a AGU. Então, hoje, a empresa ela peticiona, né, manifestando interesse em celebrar um acordo de leniência, ela tem ali a participação da CGU e da AGU em conjunto. Com o TCU, nem tanto assim. Isso gera uma insegurança jurídica danada. E eu dou um exemplo para você, assim, de um caso que a gente tem agora no escritório que muito ilustra o desafio, né? A gente tem uma empresa que está negociando um acordo de leniência com a CGU e a AGU. Em paralelo, o TCU iniciou uma tomada de contas especiais que trata exatamente dos mesmos fatos, assim, né? Cada um com um método de cálculo do prejuízo. E tem mais, assim, como é que funciona, né, no âmbito. Há alguns anos foi assinado um acordo de cooperação técnica entre a AGU, CGU, TCU, Ministério da Justiça e o Ministério Público Federal ficou de fora. O Ministério Público Federal, na verdade, não foi convidado para a festa da leniência, né, no âmbito da Lei 12.846. Ficaram de fora. E até com a alteração da Lei de Improbidade Administrativa, que diz se a conduta for sancionada no âmbito da Lei 12.846, não se aplica a Lei de Improbidade, o Ministério Público perdeu muito papel ali com relação às condutas da Lei 12.846. Mas o que acontece? Nesse acordo de cooperação técnica, o TCU ele é informado a respeito da negociação do acordo de leniência e tem 90 dias para responder se ele está de acordo com aquele cálculo que foi feito, né? Só que acontece, desconheço qualquer caso até hoje que o TCU respondeu nos 90 dias. E aí tiveram situações bizarras, assim, em que foi celebrado o acordo de leniência e o TCU depois buscou a inidoneidade da empresa, né? Ainda bem que o Supremo se manifestou com relação a isso, falou, uma vez celebrado o acordo de leniência, a empresa não pode ser declarada inidônea no âmbito do TCU, mas o TCU ainda assim pode cobrar o valor de dano se ele entender maior. Então, Débora, TCU ainda, eu acho que AGU e CGU caminham muito de mãos dadas. Acho que o TCU tem tentado fazer esse exercício, até no início do ano, eles criaram uma área lá de resolução consensual, então
aí a tendência é que as coisas melhorem, mas os números da leniência me parecem modestos, assim. Me parecem que as empresas não reportam. Então vamos pensar numa seguinte situação: eu tenho uma conduta pontual, pequena vantagem oferecida, pequena vantagem obtida, sem conhecimento e envolvimento da administração. A empresa remediou, a empresa aprimorou seu programa de compliance para que aquilo não ocorra novamente. Essa empresa vai reportar? Muito provavelmente não. Então, a gente tem essa questão da insegurança jurídica, tem essa questão de ah, né, não ter uma situação como em outros países, né, de um declination, em que, mesmo que os fatos, né, justifiquem a aplicação da sanção, nenhuma sanção é aplicada se existirem fatores extremamente benéficos. Então, eu acho que essa é a leniência é um grande gargalo, essa falta de articulação institucional aí entre TCU, CGU e AGU, não obstante os avanços, eu acho que é importante ainda. Eu acho que um outro gargalo é essa grande quantidade de autoridades que têm a atribuição para investigar e aplicar sanção. Tem muita gente boa, quando a gente olha na CGU, tem muita gente qualificada. Aí, até nesse exemplo lá dos 3 veterinários, né, o cliente falou: Poxa, mas aqui não é melhor a gente pedir para avocar a CGU avocar o par, né? Porque no âmbito federal a CGU pode, né? Porque os 3 veterinários lá estavam fazendo uma série de barbaridades processuais, né? Eu falei para o cliente, olha, aqui no caso os fatos não são muito bons e a CGU tem uma linha bastante dura e não vão cometer esses erros processuais. Melhor deixar aí onde está o caso, né? E depois a gente tem uma base para defender por ali, né? Então, acho que esse é um grande problema. E eu acho que tem um desafio bastante grande aqui, que é o prazo para se defender no par é 30 dias, contados da intimação. Isso aqui é um desafio tremendo, assim, porque muitas vezes quando a empresa ela toma conhecimento das possíveis irregularidades, quando ela é intimada no par para apresentar a defesa. Só que muitas vezes os fatos aconteceram sei lá, 2014, 2015. Então ela precisa apurar o que aconteceu, levantar as informações, preparar a defesa e ela precisa apresentar o relatório de perfil e conformidade. Já falo disso. Mas esse é um desafio danado, porque, por exemplo, quando tem um inquérito policial, na maioria das vezes, quando tem a denúncia, você já sabe você já espera até que tenha denúncia aí, vocês como criminalistas, né? Porque vocês vão acompanhando ali o inquérito, já sabe, difícil um caso que já tenha denúncia direta e você recebe ali, seu cliente só sabe daquilo quando é denunciado. Pode até ter, mas é exceção. Aqui não, aqui muitas vezes a empresa toma conhecimento quando ela é intimada do par. E aí é um Deus nos acuda para preparar isso, e a empresa tem quando ela é intimada, ela tem 30 dias para trazer a defesa, pedir ali a produção de provas e apresentar o relatório de perfil e conformidade. O relatório de perfil e conformidade é o que a empresa diz, né, no relatório de perfil, onde ela atua, quantos empregados tem, quais são os contratos que tem com a administração pública, como é que está a sua cadeia decisória, e por aí vai. Com relação ao relatório de conformidade, ele é um relatório em que a empresa precisa indicar documentalmente como que ela atende cada um dos elementos de um programa de compliance. Fazer isso em 30 dias é um desafio, assim. Então, a dica que eu dou assim, para as empresas é prepare isso de antemão. Por quê? Porque é benéfico por diferentes razões. Então, por exemplo, um dos elementos é suporte da alta administração. Preciso demonstrar documentalmente.
E muitas vezes a empresa tem o suporte da alta administração, mas ele não está muito bem documentado. Então, quando você começa a elaborar esse documento, você consegue identificar, poxa, aqui eu tenho um gap, né? Quer ver, para vocês que são criminalistas, né, e para as empresas, um ponto importante? Um dos elementos de um programa de compliance é análise de risco, certo? E aí as autoridades, muitas vezes, quando tem uma alegação de corrupção, a primeira defesa ali que é trazida é, não, a gente tinha um programa de compliance e tal. Todo mundo se sofisticou, né, com relação aos temas relacionados a compliance. E hoje as autoridades também. Então, uma das primeiras coisas que as autoridades pedem é: me dá aí a sua análise de risco, né? Só que a análise de risco, muitas vezes, ela tem um potencial de causar um pandemônio, né? Porque você está fazendo ali análise de risco, você descobre um monte de problema, né? Aí a empresa, às vezes, ela vai tratar cada um dos pontos de uma vez, não vai sair fazendo tudo, né? E de repente você tem uma investigação que era um escopo assim, ele se torna um escopo muito maior, né? Então, por exemplo, eu preciso demonstrar que eu tenho uma análise de risco, mas como que eu faço isso sem apresentar o meu relatório inteiro da análise de risco, né? Então, quando você se depara com essas situações de forma aí antecipada, você consegue endereçar esse tipo de problema, né? Então, esses 30 dias são um Deus nos acuda, porque você tem tudo ao mesmo tempo, né? Apurar o que aconteceu, preparar a defesa jurídica, preparar o relatório de perfil e conformidade, e se não tem esse pensamento estratégico, por vezes você junta lá alguma coisa que pode acabar dando aí um tiro no pé. E aí, como você se safa de não apresentar sua análise de risco? Olha, você pode fazer um documento, e vejam, algumas coisas aí, né? A importância, primeiro, dessa análise de risco ser feita por advogado, porque dessa forma o resultado da análise de risco está sujeito ao sigilo cliente-advogado e cabe à empresa decidir ou não se ela entrega aquilo, mas não ser compelida, né? E como que se safa, né, disso, né? Você poderia preparar um documento falando, olha, no período de tal a tal, foi conduzida a análise de risco. A análise de risco consistiu nas seguintes atividades. Então, ó, entrevistas, análise de tais documentos, visita em loco em tal planta, falamos aqui com empregados de diferentes níveis, e relaciona lá tudo que foi feito, e na hora de apresentar os principais pontos, você apresenta isso de uma forma consolidada, sem entrar muito no detalhe. Então, você consegue ter uma declaração mostrando que isso foi feito, né? Então, acho que é um ponto aí para as empresas terem em mente. Super interessante. Acho que um exemplo muito bom, muito prático. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta para o Carlos. Considerando todo esse histórico que você trouxe, principalmente, enfim, todos os avanços que aconteceram nesses últimos 10 anos, nós já tivemos aí casos notórios de investigações, de decisões aplicando sanções, de decisões reconhecendo benefícios, a CGU tem programas de certificação, tem diversos guias, enfim, existem várias ações aí de diversos agentes públicos, né, envolvidos na aplicação da lei anticorrupção, mas principalmente da CGU, mas ainda, eu pelo menos tenho essa impressão, do ponto de vista das empresas, ainda não existe um efeito de todas essas condutas de uma mudança mais eficiente aí de cultura.
no sentido de reconhecer a importância do programa de compliance efetivo. O que você acha que falta, pensando nesses últimos 10 anos da lei anticorrupção, ou que poderia ser aprimorado por esses agentes envolvidos na aplicação da lei anticorrupção para melhorar, né? Para intensificar essa mudança de cultura, para que isso se torne realmente uma realidade das empresas e a gente deixe, por exemplo, de receber esse tipo de pedido, o que eu preciso ter aqui no meu programa de compliance, quais são os pontos mínimos para ele passar, né? Então, nesse sentido, o que você acha que falta e que pode ser melhorado? Olha, eu acho que a percepção de muitas pessoas é que o combate à corrupção no Brasil caiu bastante, né? Por diversas coisas que aconteceram nos últimos anos, né? E eu acho que tinha um medo bastante grande nesse contexto, né? Então, antigamente, o que acontecia, né? O compliance officer, mesmo que ele fosse só consultivo, o compliance officer dava uma opinião, as pessoas ouviam, ninguém questionava muito, né? Hoje mudou, né? As pessoas ficam desafiando lá e tal, né? Eu acho que, assim, eu trouxe aqui alguns casos para vocês, são bem emblemáticos, assim, sabe? Então, eu acho mostrar para as administrações das empresas que a CGU, pelo menos, continua bastante ativa. O que poderia ser feito para as empresas conseguirem ter mais valor, né? Perceber o valor do compliance? Eu acho que ter mais crédito com relação ao programa. Isso teve uma alteração no decreto ano passado, que regulamenta a Lei 12.846, decreto 11.129, se aumentou ali o valor do crédito, né? Ali para as pessoas jurídicas. Então, essa é uma medida que, de certa forma, tenta endereçar isso. Tem um grupo de estudos que foi criado, eu coordeno junto com o Renato, que é um diretor da CGU, o Renato Machado, e a gente criou um grupo de estudos ali de professores, alunos e ex-alunos da FGV e um grupo de pessoas da CGU. E o nosso objeto de estudo esse semestre é a possibilidade de se ter um declination no Brasil. É juridicamente viável que o declination é essa situação que, mesmo os fatos justificando a aplicação da sanção, nenhuma sanção é aplicada. Então, uma alternativa poderia ser, Verônica, o artigo 6º da lei, ele fala lá, né, que as sanções administrativas serão aplicadas de forma cumulativa ou independente. Então, talvez uma alternativa seja, num caso bastante benéfico, que a empresa tem um programa de compliance robusto, sem administração envolvida e tal, fatores muito benéficos para a empresa, nesse tipo de situação, você aplique apenas a publicação da decisão condenatória, mas com um viés positivo, sabe? Para talvez até incentivar outras empresas a fazerem o mesmo tipo de conduta, né? Então, enfim, é algo que a gente tem discutido lá, parece juridicamente viável, mas eu acho que é algo aí para ver num futuro próximo. Acho que esse é um aspecto positivo. A CGU, eles são bastante abertos, assim, então a pesquisa, sabe, o novo ministro, ele ouve a sociedade. Em agosto, no início do mês, foi feito um evento de 10 anos da Lei 12.846 em Brasília. Eu tive ali a oportunidade de participar, e não foi aquele evento bairrista, sabe, que só chamaram pessoas para falar bem da lei, ali um negócio só da CGU, não, chamaram um monte de gente que bateram assim, sabe, de olhar numa visão construtiva o que dá para ser feito para frente. Então eu acho que aí no âmbito do governo federal tem sido bastante duro, mas eles têm ouvido, e eu acho que o grande desafio aí é nos estados e municípios, né?
especialmente nos municípios. Eu mesmo, ó, venho num município lá de 30 mil habitantes, né? Talvez tenha alguém lá juridicamente sofisticado, tal, altamente competente, mas você abre espaço para ter pessoa que talvez nem formação jurídica tenha, e aplicando ali a, a lei, né? Então, acho que esse é um desafio. Mas falei bastante, Verônica, não sei se enderecei aí o que você Não, tinha de super. dúvida. É que acho que principalmente da parte da CGU, a gente vê muitas iniciativas, mas assim, quando você está falando de empresas de grande porte, você já vê uma grande mudança de cultura. Quando você vai para empresas menores, empresas familiares, ainda aquela mentalidade mais antiga de que, não, não precisa, não vale a pena, o custo não compensa, ainda é muito presente, né? Então, assim, de que forma que a gente consegue mudar essa cultura para uma realidade pensando no Brasil como um todo, né? E não só em grandes grupos empresariais, etc., multinacionais, que aí já tem essa outra mentalidade, né? Mas acho que não é fácil. Um caminho bem demorado, bem difícil. Eu acho que isso aos poucos vai mudando para o bem ou para o mal, né? Eu acho que essa questão do. Assim, a gente precisa ser realista, né? O Brasil é formado essencialmente por empresas de dono, né? Em que a figura da empresa se mistura com o próprio dono, né? E aí eu acho que em alguns aspectos, Verônica, o que tem acontecido, né? Tem tido uma pressão dos fabricantes na sua cadeia, né? Então, hoje é muito comum, no setor de tecnologia, no setor farmacêutico, no setor de equipamentos médicos, o fabricante vira lá e fala: Verônica, você quer ser minha distribuidora? Você precisa ter um programa de compliance. E o que acontecia? O fabricante ia e verificava antes, né? Ah, Só que isso gera um problema, né? Porque o fabricante precisa de ter recursos financeiros e humanos para fazer isso. E se depois dá algo errado, o distribuidor ainda fala: Ó, mas você veio aqui e olhou para isso, né? Então, o que tem acontecido? Algumas empresas elas têm buscado ter um Proética ou ter uma certificação ISO anti-suborno a 37001 e fala: Ó, Verônica, você quer continuar sendo minha distribuidora? Você tem 2 anos para obter o Proética ou para obter a certificação ISO 37001 como condição para fazer negócios comigo, né? Então, assim vão colocando uma pressão na cadeia, né? O próprio BNDES tem pedido compliance hoje para financiamentos públicos, e aí BNDES é a escola CGU, né? Quem está lá hoje no BNDES, por exemplo, é o Navarro, que foi ministro da CGU. Então, é um troço estruturado, assim, sabe? Então, aos poucos, isso tem encaminhado, mas de fato, o pequeno é muito difícil ainda, né? Carlos, acho que a gente podia ficar, esse tema é muito interessante, acho que a gente podia ficar aqui a noite inteira conversando, mas eu já recebi aqui mensagem que a gente já chegou, já passou um pouco do nosso horário. Então, eu vou abrir aqui se alguém tiver uma última pergunta, acho que a gente ainda consegue mais uma resposta, senão eu já vou encerrar nosso webinar. Acho que ninguém mais tem pergunta. Então, quero te agradecer muitíssimo, foi sensacional escutar você, escutar realmente como que tem como que tem funcionado a legislação nesses últimos 10 anos, esses nossos desafios, e eu acho que é isso, né? A gente tem que... o primeiro passo já foi dado, né? Então, acho que a gente, com a CGU, com a pesquisa, com o seu grupo de estudo, com tantas iniciativas, eu acho que a gente só tem a melhorar, né, e conseguir padrões melhores, e, enfim, uma cultura
realmente anticorrupção maior. Então, quero te agradecer novamente em nome da Câmara Italiana e, pessoalmente, também quero te agradecer essa participação ilustre. Muito É obrigada. isso, obrigado pelo convite, um prazer aqui participar. Obrigado pelas perguntas e fico à disposição aí, se alguém tiver alguma dúvida, algum outro ponto adicional, fique à vontade aí para entrar em contato. Novamente aí, muito obrigado. Bom resto de semana aí para vocês. Obrigada e obrigada a todos os participantes. Boa noite. Obrigada, boa noite.